Queridos irmãos, nós estamos então mais uma vez reunidos na casa de Deus, como a gente sempre faz todo domingo, quarta-feira, enfim, né? De manhã, de tarde, à noite. E para nós é sempre uma grande responsabilidade, tanto para aqueles que ensinam, quanto para aqueles que vão ouvir. É importante que a gente entenda que estamos aqui na casa de Deus hoje, é um serviço de preparação, de adoração, como nós fizemos há pouco, né? Colocamos nosso coração diante do Senhor e agora nós estamos nos colocando diante dEle para que Ele possa falar aos nossos corações. Então, ao sairmos de casa e virmos para cá, a nossa motivação deve ser sempre aquela que nos coloca... É aquela que sempre nos coloca em preparação, né? Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e aplicarmos aquilo que a gente estiver ouvindo para que nós sejamos melhores no que diz respeito no cumprimento da nossa missão e no cumprimento daquilo que a gente tem como lema nesse ano, que é seguir os passos de Jesus Cristo. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias aí em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, eu leio, os irmãos acompanhem comigo a leitura. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, nesse dia, para sermos instruídos pela Tua Palavra. O Evangelho, a boa notícia, é uma mensagem, como foi colocado hoje pela manhã, muitas vezes é uma mensagem louca, que parece ser ilógica, mas quando nós olhamos para a Palavra do Senhor, há toda uma razão clara, específica, do porquê Jesus se fez homem e habitou entre nós, porque Deus se fez carne, porque Ele teve que morrer e também ressuscitou, voltou de onde saiu e enviou-nos o Espírito. E agora nós, mais do que nunca, precisamos da terceira pessoa da Trindade habitando em nossos corações para nos preparar para os embates que nós temos, como o Senhor mesmo disse aos seus discípulos há tantos anos, milhares de anos atrás, que o Senhor estaria enviando do Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas, para que tivessem capacitação, tivessem condições de serem testemunhas no meio das tribulações, das lutas e das aflições que haveriam de enfrentar. E também nós, da mesma forma como ele mesmo orou em João capítulo 17. Teu filho orou e disse que não rogava apenas por aqueles que estavam ali com ele, mas por aqueles que haveriam de crer por intermédio daqueles. Então estava se referindo a nós. E nós te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos porque o Teu Espírito está conosco, o Teu Espírito nos ilumina, não é simplesmente uma energia, uma força, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus habitando em nossos corações através do Espírito Santo. Por isso pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa iluminar os nossos olhos, para que compreendamos as palavras que foram inspiradas ao apóstolo Paulo e transcritas a nós, a nossa língua nesse momento. Te agradecemos pela oportunidade de podermos ler a Tua Palavra abertamente nesse lugar. Obrigado porque o Senhor ainda tem permitido que isso ocorra. Enquanto isso ocorrer, que nós sejamos cada vez mais prontos a vir para a Sua igreja. Quando isso não for mais permitido, que a gente continue, apesar das lutas e das dificuldades que certamente virão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós estamos numa guerra, né? Basicamente, esse texto fala desta guerra que nós enfrentamos
neste mundo. Conta-se uma história de um caçador que ele estava mirando no urso, né? E aí o urso, é a fábula, né? O urso fala. Então o urso disse assim: o que você está fazendo? Por que você está mirando essa arma em mim aí? Qual que é o problema? Vamos negociar, né? O que é que está acontecendo? E aí o caçador baixou a arma e disse: bom, tá, o que você quer? Ele falou: eu quero ser coberto, né? Eu quero vestir ficar bem aquecido por uma pele de urso, por isso estou mirando em você. E você, o que você quer? Eu quero me sentir com o estômago cheio, né? Depois de um certo debate de negociação, o urso voltou sozinho para a floresta. E as negociações foram um sucesso, né, entre aspas, porque cada um recebeu o que queria. O urso conseguiu seu estômago cheio e o caçador ficou coberto pelo pelo do urso, né? Só que lá dentro da barriguinha dele. Então, houve essas concessões. Então, com relação, guardadas as devidas proporções, com relação à batalha contra a carne, entrar com ela raramente satisfará os interesses do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Na ilustração, os dois se sentiram satisfeitos, mas negociar com a carne, geralmente, ou raramente, ou quase nunca, para dizer a verdade, nós teremos os interesses do Espírito de Deus satisfeitos para nossas vidas, para a nossa vida. Na negociação com a carne, ela promete que o que nós queremos, mas na verdade o que ela pretende é levar o que ela quer, ou seja, satisfazer a si mesma. O pior nessa situação é que há muitos que são chamados cristãos, crentes, que tentam negociar os interesses do Espírito de Deus com aquilo que é melhor para si. Vamos tentar chegar num acordo, me satisfazer e, assim, de certa forma, meio termo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa lá, Tocantins, quando eu pastoreava lá, e disse assim, eu perguntei de uma pessoa, ela disse: olha, cadê fulano? Eu disse: tá bem, casou com uma pessoa meio crente. Aí eu falei: mas como é isso, né? Meio crente, né? Me explica isso, porque a gente não tem na Bíblia meio céu nem meio inferno, né? Então, meio crente, então já é incrédulo, né? Não tem meio crente. Na verdade, isso não é possível, não há como a gente fazer essa negociação entre agradar o Espírito de Deus e a carne. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, nós sempre vamos ter que servir a um, porque não dá, um vai acabar pedindo a supremacia daquilo que ela quer, daquele serviço que ela quer de nós. Então, esses versículos que nós lemos de Gálatas capítulo 5, eles tratam dessa batalha contra a carne, contra a natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala da carne, está falando da natureza pecaminosa, desses sentidos, dos sentidos que nós temos para viver neste mundo, né? A audição, e o olfato, o paladar, a visão, os sentimentos, né? Aquilo que a gente, as questões sensoriais, digamos assim. E essa carne, essa natureza humana, ela é pecaminosa e ela precisa ser enfrentada com rigor, e não cabe qualquer tipo de argumentação ou negociação com a carne, porque ela não se submeterá sem uma boa luta àquilo que Deus quer de nós. Então ela não vai ceder, ela vai mesmo entrar em luta para não ceder àquilo que Deus quer de nós. A ênfase nesses versículos, então, é fazer uma identificação para nós aqui hoje, nesta noite, aqui na igreja, todos nós, servos de Deus, que estamos querendo caminhar a vida de modo que agrade a Deus, de modo que a gente chegue no final do dia sem expressarmos aquela frase: se arrependimento matasse, né? Que a gente pudesse ter mais qualidade espiritual, vencer as tentações, aquilo que nos afasta do Senhor, e nos aproximarmos cada vez mais dEle, e termos uma vida que nós precisamos ter neste mundo, através do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa família,
daquelas pessoas que estão, de alguma maneira, expressando a fé através do nosso testemunho. Então, é importante que a gente entenda que precisamos vencer esta batalha. A ênfase, então, é a de fazer uma identificação do caminho da verdadeira espiritualidade e dos aspectos que estão ao redor desse tema. Essa carta, escrita por Paulo às igrejas da Galácia, o objetivo era combater um grupo chamado de judaizantes, que ensinava o seguinte. Esse. Tá atrapalhando, né? Tá certo. Está interferindo aqui. Então, essa carta escrita por Paulo às igrejas da Galácia tem o objetivo de combater um grupo chamado judaizantes, que ensinava o seguinte: um não-judeu só pode se tornar cristão, em suma, se obedecer às leis dos judeus, especialmente da circuncisão. Ou seja, não basta apenas converter-se a Cristo, tem que seguir todos os costumes judaicos. É como se ele estivesse dizendo, não é suficiente Cristo, é preciso Cristo, mais essa submissão legalista, digamos assim. Então, a Galácia era uma província romana situada no centro-norte da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. A Galácia foi visitada por Paulo em Atos capítulo 18, versículo 23, e ali havia várias igrejas, como nós podemos observar em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Então, nesse texto, Paulo ele se posiciona contra uma espécie de carnalidade que possivelmente estivesse dominando os debates com relação às obras da lei e à justificação pela graça, especialmente por parte daqueles que, livres em Cristo, deveriam manter a discussão num nível de amor e de compreensão, demonstrando verdadeira dependência do Espírito Santo de Deus e não da natureza humana, que ele descreve chamando de carne. O fato, queridos, é que nesse aspecto levantado pelo apóstolo, mesmo que não seja o nosso caso, ou mesmo que você e eu não estejamos envolvidos nos debates pecaminosos com quaisquer grupos ou pessoas, nós podemos observar e aprender com essa observação a revelação de que nós estamos numa batalha espiritual muito sagaz. Estamos envolvidos numa batalha muito sagaz, muito esperta, muito ativa, muito enganosa. A sagacidade é isso, ela usa de sofismas, de ideias falsas com aparência de verdade para seduzir as pessoas. E a gente está percebendo que isso tem feito com que a igreja caminhe muito que dançando igual aquele Papai Noel que a gente vê em alguns lugares, liga a música e ele dança, se é rock ele dança, se é balé ele dança, conforme a música. E essa sagacidade, ela precisa ser destacada, precisa ser observada. Nós estamos envolvidos em todo minuto de nossa existência terrena, enquanto nós caminhamos no objetivo de viver para a glória de Deus. O objetivo meu e seu aqui hoje e na vida inteira é de viver para a glória de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está falando das coisas sacrificadas a ídolos, sim, quando ele se refere a comer ou beber, que não é a questão aqui nesse momento, mas quando ele insere, façais outra coisa qualquer, tudo para a glória de Deus. Então ele diz, olha, não importa se é comendo, bebendo, não comendo ou não bebendo, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Eu e você devemos fazer isso para a glória de Deus. E não é fácil, queridos irmãos. É uma luta contínua, por isso que nós estamos alertando, Paulo alerta para esta sagacidade de uma luta na qual nós estamos envolvidos. Vejamos algumas considerações sobre como essa questão é tratada por Paulo e como nós podemos aprender para a nossa própria segurança nessa batalha real, uma batalha diária que você e eu temos, eu tenho, você deve ter tido várias dessa noção dessa batalha nessa semana, no processo de luta, no processo de oração, de busca de Deus, de leitura da palavra, aquele processo da gente rejeitar aquelas inclinações da carne
E nós só conseguimos vencer tudo isso, irmãos, e você só conseguiu vencer e só conseguirá vencer de acordo com aquilo que Paulo revela nesses dois textos especificamente. Ele trata de duas afirmações que nós podemos considerar, só duas, e aí a gente faz algumas observações nessas duas, que nós podemos dividir essas observações de Paulo, como eu e você podemos, de maneira prática, não apenas teórica. Aqui a gente tem um conhecimento teórico, mas também um conhecimento que nos leva para, de fato, colocar na nossa vida a prática dessas coisas, porque eu e você lutamos. Eu e você lutamos o tempo todo. A primeira afirmação é que a orientação do Espírito fornece força contra a tendência pecaminosa da natureza humana. Diz o texto: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou, na nossa versão Nova Almeida atualizada: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Eu prefiro, nesse momento, usar a atualizada por causa desta expressão que a gente verá daqui em diante. Veja este início aí, quando ele diz, digo, porém. Essa é uma expressão de ligação com o tema anterior, quando Paulo está destacando aquela questão acirrada para discussão de problemas, quando havia a real possibilidade de não haver vencedores na disputa, mas uma destruição mútua das partes envolvidas num determinado debate que ele está colocando na carta de Gálatas. Então, quando ele diz, digo porém, ele está falando, olha, em relação ao que vocês acabaram de ler, eu quero dizer isto aqui. E aí ele está falando sobre uma situação específica de discussões pecaminosas, mas como nós já dissemos, o evento nos dá a oportunidade de entender a concessão de liberdade para ações carnais. Essa discussão tinha a ver com liberdade, até que ponto eu posso usar a minha liberdade, né? E assim por diante, dando liberdade para ações carnais, pecaminosas, inerentes à natureza destituída da glória de Deus e para a glória de Deus. Então, nesse evento tem a ver com discussões, mas no dia a dia, essa carnalidade, ela procura interagir com todos os tipos de ações e com todos os tipos de decisões que tomamos no objetivo de satisfazer a carne, no objetivo dela satisfazer a si própria, ou de nós nos satisfazermos. Então, Paulo, no assunto de que trata com os Gálatas, ele instrui sobre como a situação pode ser controlada de maneira eficaz. Ele não faz a seguir um chamado, então ele diz, olha, tudo que eu falei sobre essa discussão de vocês voltarem ao antigo evangelho, de vocês darem a ocasião a usar a liberdade para a libertinagem e assim por diante, eu quero que vocês entendam, é necessário que o que eu vou dizer é como vocês podem, eu e vocês podemos vencer toda essa batalha. E interessante, queridos, que ele não faz aqui, a partir de então, quando diz, digo porém, ele não faz um chamado para civilidade. Ele fala, olha pessoal, eu quero dizer o seguinte, vocês são seres humanos, são, olha, gente formada, gente inteligente, pessoas aí de família, homens bons, pessoas honestas, honradas. Sabe quando a gente está apartando uma briga, né? E diz, olha, o que é isso? Você é uma pessoa civilizada, você é uma pessoa, uma pessoa tão centrada, tão cheia de aptidões. Ele não faz isso. Quando ele diz, olha, para a gente vencer essas disputas, essa luta, ele não está lançando mão dessa cidadania, a educação, para as boas maneiras. Olha, não se fala, isso é feio de dizer, né? Para a delicadeza, as boas regras de etiqueta do ser humano, enfim, ele não diz, não chama atenção para essas coisas que pudesse manter a discussão num nível saudável, respeitoso, nobre, né? Até porque todo ser humano, eu e você, o que a gente menos tem na hora das nossas desavenças entre os nossos semelhantes são nobres qualidades. Quando a gente está de sangue quente, não é?
Tinha uma tia minha que ela falava assim, a minha avó chamava Loura, e a tia Francisca, e elas, de vez em quando, as duas ficavam brigando lá, se discutindo, né? E aí a minha avó falava uma coisa, a minha tia Francisca falava assim: ó, Loura, você não me irrite não, senão eu vou falar coisas que o diabo esqueceu no inferno, né? Eu falei, tia do céu. Então não há civilidades, não há tentar vencer estas tendências com nobres atitudes, com chamado à cidadania. Paulo sabe que isso não funciona, não vai funcionar. Ao contrário disso, Paulo diz uma única maneira pela qual toda manifestação de carnalidade pode ser domada e pode ser vencida. Como isso será possível, de acordo com o apóstolo Paulo? Ele diz como? Ele diz assim, então: andai no Espírito. Aqui na versão, na Nova Almeida atualizada, isso mesmo, na Nova Almeida atualizada diz, vivei no Espírito, não é isso? Vivam no Espírito. Mas o verbo é de andar mesmo, é peripateo no grego, é de andar, tem um sentido não apenas da prática de percorrer um determinado caminho, por isso que usa o prefixo peri, que é de periférico, mas de regular toda a vida. Então, andai no Espírito, regular toda a vida, e o que se refere a ela ao redor ou dentro dos limites daquele caminho, no caso, o caminho esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, sendo totalmente influenciado pelos interesses e propósitos e ações deste Espírito. Ou seja, fazer as opções, usar as oportunidades. Olha o que Paulo está dizendo, queridos irmãos e irmãs, com relação a essa luta que nós temos para andar de acordo com a vontade de Deus. Andai no Espírito, andai no Espírito. Todas as suas opções, use todas as oportunidades, ou de conduzir-se pela vida seguindo as orientações de Deus colocados em nossa alma pelo Espírito Santo. Como diz, que não é uma força, não é uma energia, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Andar nele e com ele, peripateo, ao redor, andar no Espírito. O verbo andar tem a raiz no patel, ou seja, que é pisotear, dá a ideia de permanecer no mesmo lugar, pisando para tornar firme um determinado ponto. Sabe, a terra batida, o chão batido, porque eu piso ali o tempo todo. Lembra de um pedreiro, né, que bate a terra para que ela fique firme. Quem aqui tem engenheiro sabe muito bem disso, né? Da questão de você pôr ali a terra para fazer a terraplenagem. Tem hora que eu falo terraplanagem, é plenagem, não é isso? Terraplenagem. Então tem que bater, tem que deixar a água entrar ali no mesmo lugar, bater até ficar firme para você construir. Então esse verbo andar é esse verbo pisotear no mesmo lugar. Veja como é rica a palavra de Deus, porque ele está dizendo que nós devemos permanecer andando no Espírito, no mesmo lugar, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se eu e você queremos ser pessoas dignas neste mundo, não podemos contar com a nossa civilidade. É importante sim, mas ela não será suficientemente forte para nos fazer agradar a Deus. É preciso ouvir e andar no Espírito. É uma questão prática. É uma questão prática. Andar no Espírito, no mesmo lugar, é precedido da preposição peripateo, ou seja, pateu, pisotear, peri, da preposição que dá o sentido de ao redor de. Então, é no mesmo lugar e ao redor. O tempo verbal do verbo, o tempo verbal é o presente ativo e imperativo, que indica uma ação intransferível, não opcional para o cristão. Ou seja, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. É uma questão pessoal. Ande você
no Espírito, ao redor do Espírito, o tempo todo no Espírito, é o mesmo caminho, ouvindo a voz de Deus e pedindo a Deus forças para obedecer, mesmo quando ela não satisfaz a nossa carne, a nossa natureza humana. É uma questão ativa, não existe aqui o 6 horas lá por mim. Eu vou orar. Me lembro de uma vez fazendo aquelas reuniões que nós fazemos, inclusive estamos fazendo na igreja aqui toda quarta-feira, e uma certa feita numa igreja, nós começamos uma reunião de oração, assim, antes da ceia, e as pessoas anotavam o pedido, e uma das pedidos foram assim, vida consagrada. Eu lembro, no nome da pessoa, inclusive. E aí eu fiquei encabulado, porque na semana inteira essa pessoa não veio nenhuma vez. Aí eu fiquei pensando, será que ela quer que a vida consagrada chegue via Sedex? Né? Na época era Sedex, né? Agora WhatsApp, né? Chegue via Pix, uma vida consagrada, via chat GPT, Deus me livre. Não, é uma questão de prática. Se eu quero vida consagrada, eu tenho que me consagrar. Ninguém pode me consagrar ou no meu lugar. Você pode até orar pelas pessoas, mas alguém diz assim, eu quero ter uma vida consagrada, mas eu não vou lá na igreja orar, não quero orar, vocês oram por mim. É tipo essa questão do Asbury, que está lá, né? Um avivamento verdadeiro, autêntico, que todos têm testemunhado. Já tem brasileiro querendo estragar o trem lá, né? Fazendo live, dizendo, meia-noite eu entro ao vivo, então fica aí comigo, né? Vai curtindo, essas coisas todas. Mas muitas pessoas têm testemunhado o que Deus tem feito. E é interessante, eu leio numa certa feita, as pessoas saindo aqui do Brasil para ir para lá. E alguém fez uma frase que eu achei interessante. Será que essa pessoa está aí na reunião de oração da sua igreja? Não, mas é lá. Nós temos toda quarta-feira, irmãos, um avivamento acontecendo aqui na igreja, de oração. Não está tendo barulho, não está tendo trenzinho, mas Deus tem agido, nos trazendo iluminação para o Espírito, esperança e desejo de cada vez mais crescer na fé. Que vantagem você... Não, é Deus que faz isso, é Ele que nos traz. É Ele que faz a Alexa, né, minha lá, diz assim, reunião de oração, às 19 horas ela avisa, eu levanto onde eu estou e venho, por graça de Deus, e você também, aqueles que têm vindo. Então, caminhar é uma questão intransferível, é você que caminha. Caminhar ao redor e no Espírito, ou seja, o centro gravitacional é o que deseja o Espírito Santo. Então, o resultado dessa prática, então, é que fará toda a diferença contra os desejos pecaminosos da natureza decaída. Então, como ele conclui, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Jamais. Olha aí o que a Bíblia está dizendo, queridos, não sou eu, está escrito, como eu costumo dizer, na Bíblia dos senhores e das senhoras. Está aí, andai no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós confiamos naquilo que diz a Bíblia. Ela diz, andai no Espírito e nós venceremos essa batalha, por causa do Espírito, por causa de andar nele. O jamais é um advérbio de negação no grego, que liberta o cristão do pior dessa guerra. Então, regule sua vida pelo Espírito. Como resultado disso, suas lutas contra a velha natureza são todas possíveis de serem vencidas com eficácia. Em outras palavras, aquele que anda debaixo da orientação segura do Espírito fere gravemente os desejos mais cruéis da natureza pecaminosa. Retratado aqui pela palavra concupiscência, que é outra palavrinha que me permita dizer o original dela, que é epitimia. Epi de epiderme, né? de fora, do lado de fora. Concupiscência é esse desejo que está na flor da pele, na flor da carne, da natureza humana, ou seja, o desejo pelo que é proibido. Os dicionários de grego e inglês conceituam esse substantivo como sendo desejo intenso para se envolver em uma atividade que é moralmente errada. Este jamais satisfareis. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós lutamos contra isso, irmão. Nós temos... Por que a gente tem que... Por que Deus nos trouxe aqui? Ele precisa que esse mundo seja impactado pelo Evangelho, pela boa notícia. E isso vai acontecer por pessoas comprometidas com Ele. Lembra que eu falei num domingo
anterior, quando eu preguei sobre aquela questão do lado do Mene, Mene, Tekel e Parzim, que Deus foi buscar alguém que entendia aquela palavra, porque alguém comprometido com aquela palavra, com Deus, é que deveria traduzir a palavra. Então, poderia escrito na língua de todos eles, mas ele queria que alguém comprometido com aquela verdade transmitisse aquela verdade para aquelas pessoas que não estavam entendendo. Então, nós vivemos nessa luta, eu e você estamos aqui na igreja, porque Deus nos chamou para que a gente possa ser sal e luz da terra, e nós não seremos se nós não enfrentarmos essa luta. Se nós formos iguais a todo mundo, se a gente começar a fazer tudo igual a todos, não há diferença, isso não atrai. Lembra, eu tenho uma questão do J. K. Smith, que ele diz sobre a gente é tentado muitas vezes a viver num cristianismo muito medíocre, e as pessoas também vivendo numa mediocridade, ou seja, na média, e aí ele olha para cá e diz, não, isso aí eu vivo, isso aqui não me atrai. Mas quando nós vivemos o Evangelho e lutamos o tempo todo, demonstramos, sou fraco, realmente peco, realmente sou carente da graça de Deus, mas eu prossigo, minha família entende as minhas lutas, estamos caminhando. Isso é o que eles querem, não é que a gente seja igual. A diferença é que atrai. Na filosofia grega, essa palavra concupiscência é usado mais eticamente com relação à religiosidade, é a obstinação do homem em conflito com a sua racionalidade. No Novo Testamento, esta concupiscência, essa epitimia, esse desejo na flor da pele de fazer o que é ruim, é mal, não porque seja irracional, mas é porque é desobediência a Deus. É mal porque é desobediência a Deus. O verbo satisfazer no texto ajuda nessa compreensão, uma vez que ele significa que aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão ou levarão a termo ou completarão este fim, este sentido de finalidade. Nos ensina que os desejos da carne podem até assediar terrivelmente o cristão, mas ela não completará o seu propósito e a sua finalidade. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo nas Escrituras. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da natureza humana, que é oposta a Deus. William Hendricks auxilia com 4 tipos de pessoas com relação a esse conflito. Ele diz, o primeiro grupo é o libertino. Ele não experimenta esse tipo de luta, porque ele segue suas inclinações naturais. Então, o libertino não tem luta nenhuma, porque isso é perfeitamente natural. Todo mundo faz, é uma coisa normal, segue o barco, segue a vida. Não tem esse conflito, não há nenhum conflito. Segundo é o legalista, que está destinado à graça e à glória, que foi lembrado de sua pecaminosidade por meio da lei, porém ele se recusa a aceitar a luta, a peleja, sem obter a vitória, sem experimentar o sentimento de triunfo garantido e final. Essa condição persiste, diz Hendricks, até que a graça lance abaixo todas as barreiras de oposição e ele entenda, não, eu estou numa luta mesmo, eu preciso dessa questão. E diz o terceiro grupo, que somos nós, o crente que, enquanto ainda está nesse mundo, experimenta esse conflito agonizante em seu próprio coração, porém, em princípio, ele já alcançou a vitória, como testifica a própria presença do Espírito Santo aí dentro do coração de vocês. Essa vitória será sua numa medida plena na vida por vir. E aí ele fala do quarto grupo, que é o cristão redimido, que já está na glória. Para ele, essa batalha já terminou. Ele já usa a coroa da vitória. Então, nós ainda não terminamos nossa batalha. Nós estamos aqui nesse terceiro grupo. Não estamos no primeiro porque, assim espero, não somos libertinos a ponto de dizer, tudo bem, é normal, perfeitamente normal, a gente vai seguindo a vida, seguindo o barco, toca a vida. Não, nós estamos aqui lutando, com nosso coração certos de que alcançamos a vitória, mas que teremos plenitude dela no mundo por vir. E por isso ele diz, andeis no Espírito, e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. Essa é uma promessa maravilhosa que a Bíblia diz. Quando nós regulamos nossa vida em torno do Espírito de Deus, nós não vivemos à mercê do que quer muitas vezes a carne, que está distante de Deus. Isso requer muita disciplina e não simplesmente uma aceitação teórica dessa verdade. O que nós precisamos aqui nesse momento não é apenas assentir teoricamente com aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas é uma disciplina, uma submissão à vontade de Deus que está comunicada em nossos corações pelo Espírito. Certa feita, lendo um comentário, eu me lembro de alguém, acho que foi Hendricks, dizendo que quando as pessoas, os que não são cristãos, não tem problema nenhum, eles seguem a vida numa boa, mas os que são, eles se perguntam o tempo todo: meu Deus, será que eu sou mesmo convertido? Como é que está a minha vida? Ele diz que esse conflito é algo que é colocado no Espírito Santo, pelo Espírito em nossos corações, porque nos incomoda, é a tristeza segundo Deus. E aí quando a gente cai, a gente procura ajuda, a gente vai atrás. O outro não, quanto mais, eu vi recentemente, quanto mais longe da palavra de Deus, mais ele diz: eu posso, eu sou o cara, e quanto mais perto da palavra de Deus, mais ele diz: eu não posso, eu não consigo. Vi agora num post, acho que ontem, não me lembro o nome do pastor, senão citaria nesse instante. Mas é basicamente isso. Quanto mais longe da Bíblia, quanto mais longe da palavra de Deus, mais a gente se sente. Mais nós nós temos o poder, né? Nós somos um verdadeiro He-Man, eu tenho a força, pelos poderes de Grayskull, né? Mas quanto mais nos aproximamos da Bíblia, a gente começa a dizer: não tenho força nenhuma, eu não posso, eu não consigo, eu preciso dele, eu preciso andar com ele. Então, para que eu possa ter essa promessa maravilhosa, essa aproximação. Todo o planejamento que a natureza humana faz para nos afastar de Deus e sua vontade expressa é anulada pela verdadeira espiritualidade, que significa, de maneira prática, planejar e agir dentro dos limites de Deus. Andar no Espírito, portanto, não deixa a natureza humana, a carne, agir livremente, porque o Espírito de Deus é muito maior e mais poderoso que as inclinações pecaminosas da natureza humana, e pode ser que ela pode ser nos seus mais sórdidos dias, quando nós andamos no Espírito. Diz a Bíblia, 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Também está escrito em 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então é preciso, irmãos, tomemos consciência de que a natureza humana, sem o andar diário nos caminhos de Deus, será sempre rebelde aos desejos que glorifiquem a Deus. Sempre. Paulo está afirmando que somente pelo estabelecimento da vida debaixo da influência do Espírito de Deus, comunicado a nós crentes, é que os impulsos da natureza humana estarão debaixo de controle seguro. Para Paulo, a concupiscência, que significa um grande apetite carnal e desordenado, era essencialmente a expressão do pecado que dirige o ser humano, forçando-o a satisfazer esse apetite para se posicionar contra Deus. Eu tenho certeza que você já fez as aplicações e reflexões importantes enquanto estávamos fazendo argumentações nessa primeira afirmação. Mas eu desejo, como sempre falo, dizer que você preste atenção um pouquinho mais aqui comigo. Quero resumir isso num parágrafo final, para que você leve para a sua casa algo bem claro nesse primeiro ponto. Procure ajustar e conduzir toda a sua vida interior pela comunhão com Deus, seguindo os caminhos indicados pelo seu Espírito, comunicados de modo inequívoco, claro na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Esse caminho é a única força capaz de ajudá-lo na caminhada cristã. Segundo e último aspecto, a luta contra a carne é uma batalha espiritual que não pode ser tratada com descaso. Não pode.
Diz a Bíblia em 5,17, Gálatas: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que é que acontece na luta entre a carne e o Espírito? Diz a Bíblia que eles estão em guerra. Isso nunca deve ser ignorado. Se nós ignorarmos isso, nós não reconheceremos a necessidade de lutar. Como já disse outras vezes aqui, se não reconhecemos a guerra, nós não lutamos. Se não tivermos consciência de que estamos numa batalha, nós não lutaremos. Se não lutarmos, somos alvos fáceis do inimigo de nossa espiritualidade verdadeira para com Deus, que é um inimigo tríplice, como diz o Russell Shedd, o mundo, a carne e o diabo. Essa guerra espiritual descrita com todas as letras nesse texto bíblico, se for ignorada, ela fica cada vez mais acirrada e a gente age completamente de forma errada. Certa feita, vendo uma campanha sobre, para a gente conhecer bem esses detalhes de uma guerra real, né, como fazer a coisa certa, um texto, uma questão da dengue, né, num texto da internet lá, abre aspas: todo mundo sabe o nome do inimigo no caso da dengue, é o mosquito Aedes aegypti. A fim de exterminar o inimigo certo, panfletos divulgam o seguinte: o mosquito da dengue ataca durante o dia, o pernilongo pica na calada da noite. O mosquito da dengue tem listras brancas nas patas e pelo corpo, o pernilongo não tem listras. O mosquito da dengue voa abaixo, no máximo a altura da cintura de um adulto. O pernilongo gosta de voar às alturas do teto. O mosquito da dengue é discreto, muitas vezes pica e a vítima nem sequer sente que foi atacada, mas o pernilongo perturba. Até pelo zunido que faz, e a sua picada é bem dolorosa. Mas o que teve de gente, diz o texto, o que teve de gente que matou o pernilongo pensando que era mosquito da dengue, não foi brincadeira. Fecha aspas. Ou seja, há pessoas nessa ilustração aqui que fazem guerra espiritual contra o rótulo da Coca-Cola. Fazem guerra espiritual contra a música tocada ao contrário. Fazem guerra espiritual da marca da bateria. Na época do 7-Up também. Nova Era, aquelas coisas todas. Fazem guerra contra os faróis da moto que tem uma cruz de cabeça para baixo dentro do farol. Já viram isso? Depois vocês procuram. Fazem guerra contra o fofão, porque diz que tem uma espada dentro do pescoço dele. Mas não fazem luta contra a própria carne, que é a maior e mais real das guerras. Paulo diz essa verdade: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. O verbo militar aí, lutar, é da mesma espécie do substantivo concupiscência. Lá é o substantivo epitimia, desejo, cobiça. Aqui o verbo no presente ativo é epitemei, ou seja, desejar, cobiçar. Então a carne deseja contra o espírito. Deseja contra o espírito. A frase faz uma alusão à expressão de guerra. O texto destaca que a corrupção da natureza humana e o espírito, que é a expressão da vontade e da graça de Deus na pessoa regenerada, estão em luta contínua um contra o outro, diz as Escrituras. Essa luta não pode ser ganha por nossas próprias forças, irmãos. Não será. Mas pelo fortalecimento que obtemos da comunhão com Deus, como disse no ponto anterior, andar no Espírito. Essa luta se dá porque no ser humano regenerado, as vontades, as escolhas e desejos e aquilo que se ama é contrário àquilo que quer a carne. Nós que fomos convertidos por Deus, os nossos desejos, aquilo que nós amamos, é contrário àquilo que deseja a nossa antiga natureza. O velho homem morreu, está crucificado, mas nós ainda estamos aqui. Lembra daquele terceiro grupo que o Hendricks coloca? Estamos ainda aqui, ainda não obtemos, não fomos para o céu. Então
nossas vontades é contrário àquilo que quer a natureza humana, e, portanto, não pode haver adequação de um para com o outro em nenhum momento, porque diz a Bíblia que eles são opostos entre si. Opostos. É uma mistura heterogênea. Água e óleo, por mais que você misture, não vai ficar separado, são opostos. É os dois polos iguais de um ímã, tenta aproximar, eles se repelem. Porque são opostos, diametralmente opostos. Se um está para a direita, o outro está para a esquerda. Se um está para o alto, o outro está para baixo. Está para o norte, o outro está para o sul. Opostos. Completamente, diz a Bíblia. A carne induz a amar a si mesmo. A natureza humana nos induz a nos amarmos, a cuidar dos nossos próprios interesses. E o Espírito busca a satisfação em Deus acima de tudo. A carne produz inveja, o Espírito, satisfação. A carne procura o prazer a qualquer custo, o Espírito nos leva à busca de prazer na presença de Deus. A carne é depravada, o Espírito é santo. A carne tem prazer na divisão, o Espírito na unidade. A carne é contenciosa, é litigiosa, o Espírito é pacífico. A carne é intensamente ansiosa, o Espírito conduz à submissão a Deus. E a gente podia passar a noite aqui fazendo estas oposições. Observe que isso não significa que apenas eles são diferentes, mas que há uma incompatibilidade entre um e outro. Não são apenas diferentes, são incompatíveis. E não é apenas isso, entre a carne e o Espírito tem uma guerra contínua, diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias do ano, incluindo o bissexto. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, Paulo ensina o mesmo princípio, destacando que não há qualquer possibilidade da carne fazer amizade com Deus. Esse acordo é impossível. Por isso, diz Romanos 8, 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que ocorre é que quando Deus nos converte, Ele enfraquece o poder da carne. Assim sendo, sabendo que ela não é maior que Deus, a natureza pecaminosa usa de sagacidades, de sutilezas para tentar enganar. Preste atenção, tem um livro do Chris Lundigar, no seu livro chama O Mal que Habita em Mim. Anote aí quem quiser e compre e leia. Acho que tem ele aí, se não me engano. Acho que tem. O Mal que Habita em Mim. Ele descreve um aspecto interessante que ajuda a esclarecer essa sutileza da carne para gerar nada mais que morte espiritual. E Chris Lundigar descreve essa sutileza como sendo 5 degraus na qual a carne pretende fazer com que desçamos em direção contrária à vida com Deus. E são os seguintes degraus. O primeiro degrau objetiva arrastar a mente para longe dos deveres para com Deus. O degrau que leva à morte eterna. O primeiro dele que a gente descendo, é aquele que arrasta a mente para longe dos seus deveres para com Deus. Aos poucos vai fazendo com que a gente abandone os nossos deveres para com Deus. A oração, a comunhão, a frequência, aos lugares onde nós estamos juntos, diz a Bíblia, admoestar uns aos outros, confessar o pecado um ao outro, exortar um ao outro, amar um ao outro, conversarmos, saber que nós somos pecadores, não somos fáceis de lidar, precisamos uns dos outros. Mas o primeiro degrau é esse, arrasta a mente para longe dos seus deveres para com Deus. O segundo degrau é esse, atrair as disposições e vontades e confundir isso tudo. Nesse degrau, descendo a escada, o segundo que se desce, a carne procura atrair as disposições e as vontades para confundir isso. Tentar fazer aquele cristianismo meio que mesclado, sabe? Em que a gente é meio crente, como disse agora há pouco, no início. Meio crente.
Não tem problema fazer isso aí. Todo mundo faz. Não, como alguém da minha família uma vez disse, né? Não, eu já sou salvo, me esquece, deixa que vai viver aí, do jeito que está. Espera aí, não é assim não. Isso é a tentativa de atrair as disposições e a vontade. O terceiro degrau nessa descendência é fazer a vontade se engravidar do pecado. E ele começa a viver com isso, gera o pecado dentro de si, acaricia, é só uma pecadinha, só uma coisinha de nada, tanto faz, não tem problema, ninguém está vendo. O quarto degrau é desintegrar o modo bíblico de viver. Observe como paulatinamente vai chegando a um mínimo, né? Afastando. E agora, nesse penúltimo degrau, ele está dizendo que procura desintegrar a pessoa do modo bíblico de ver. Veja que aos pouquinhos. E agora desintegra, a pessoa já não exagero, sou crente, mas não exagero, e eu vou, e sabe, aquela coisa que talvez vocês saibam que eu estou falando. O quinto degrau, manter a pessoa sem perceber que vive em pecado e assim levá-lo à morte espiritual. Chris Lundiga destaca que esse último degrau aí, a vida sem percepção de pecado, não tem volta. Ele diz isso. É apostasia. Está encaixado na apostasia. A gente pisou esse degrau, segundo Lundiga, é apostasia. É rejeitar totalmente, dizer, como Paulo diz, experimentei, e nunca foi, na verdade, por isso começou a descer esses degraus. E aí ele diz algo interessante. Por isso, pela graça de Deus, ele não é pisado pelos verdadeiros crentes. Esse último degrau aí não é pisado pelos verdadeiros crentes. Pela graça de Deus. Deus nos avisa com seu Espírito: volte. Quando chegamos perto desse degrau mortal, nós somos admoestados por Deus para voltar. Volte, saia desse abismo, saia da beirada. Talvez eu e você saibamos muito bem que estivemos bem perto desse último degrau. E pela graça de Deus não pisamos nele. Assim, então, se há pessoas que não são crentes que estão nesse último degrau, eles ainda têm a oportunidade de voltar, de serem convertidos e começar uma nova vida. Uma nova vida. Basta clamar e arrepender-se antes que chegue o dia e a hora em que esse clamor não mais será ouvido. Em Gálatas, Paulo deixa evidente que essa luta é interminável, na qual não podemos deixar de vigiar. Isso explica o que Jesus disse em Mateus capítulo 25, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Queridos, há determinada guerra evidenciada no texto, porém o versículo 18 esclarece que se sois guiados pelo Espírito, essa guerra pode ser vencida. Se, aí na verdade está no presente passivo, nós podemos dizer que é esse reconhecimento da dependência do Espírito. Não somos guiados por Ele, nós somos guiados por Ele. Significa que não pecaremos, não significa que não pecaremos, mas que podemos enfraquecer a força de determinados pecados tenazes que insistem em permanecer em nossa agenda diária. Quero aplicar e caminhar para a conclusão. Eu sei que também, como no caso da afirmação anterior, você já deve, pela graça de Deus, ter feito suas reflexões e avaliações necessárias. Mas eu gostaria de resumir isso de igual forma como fiz anteriormente, num parágrafo final, para você levar para a sua casa, no objetivo de fazer as mudanças que Deus deseja que você faça. Saiba que nessa batalha, contamos com uma enorme vantagem, porque nós temos o Espírito de Deus que expõe as estratégias da carne. É como nós estivéssemos entrando numa guerra já com as estratégias do inimigo, sabendo como ele vai trabalhar e o que nós precisamos fazer para derrotá-lo.
Nós não estamos indo uma guerra cegos, sem orientação, mas Ele dá para nós essa estratégia da carne. E Romanos diz que nós, em capítulo 8 de Romanos, que nós não devemos baixar a nossa guarda, mesmo que sintamos que nossa vida espiritual está indo muito bem, obrigado. Eu vi uma frase num site de pesquisa que dizia assim: todos sabemos que a Bíblia diz do diabo que ele é um ladrão. Aí pergunta, mas o que o diabo quer roubar? A sua casa? Seu dinheiro? O que o diabo vai fazer com a sua casa? O que ele vai fazer com o seu dinheiro? E termina dizendo, não ignore o fato que o que ele deseja roubar é a sua comunhão com Deus. Não quer dinheiro, não quer a sua casa, quer a sua comunhão com Deus, que você negocie isso. Essa é uma luta contínua e não podemos ignorar que se trata de um inimigo sutil. Concluo com algumas aplicações. Primeira, dê graças a Deus pela vitória de Jesus sobre a cruz. Vitória essa que o libertou dessa escravidão do pecado e da carne. Ele é o nosso Redentor e aquele que promoveu a nossa vitória contra o pecado. Segundo, andar com Ele é o mesmo que andar com o Espírito de Deus. Sua presença desejada e praticada em nossas vidas é aquilo que nos dará condições de obter a vitória que precisamos contra o mundo. Se você, terceiro, está de alguma maneira perdendo algumas batalhas nesta guerra, clame agora pela força espiritual prometida a todos os que andam com Jesus no seu caminho, comunicado em nossos corações. Se você desceu o mais profundo que poderia descer, ainda há esperanças para você, pois ainda não chegou o dia da vingança do nosso Deus. Quarto, o tempo verbal do texto é sempre no plural. Em outras palavras, Paulo está falando à comunidade cristã, o que deixa claro que isso é mais uma das mutualidades necessárias à caminhada cristã. Nós precisamos uns dos outros para vencer as batalhas contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Essa é a unidade que o Novo Testamento de Mateus, de Gênesis a Apocalipse enfatiza, e especificamente no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Gostaria de pedir que você colocasse diante de Deus seu coração, como coloco o meu, para que a gente possa rejeitar todas as propostas que são opostas à vontade de Deus. Que Deus nos fortaleça com o seu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de poder falar a tua palavra, ouvir a tua palavra e vivermos pela tua palavra. Ajude-nos a rejeitar, colocar lá do outro lado, lá longe de nós, aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada, aquilo que tenazmente nos assedia, que a gente possa rejeitar em nome de Jesus Cristo. Abençoa esta igreja, estas famílias aqui representadas, para que nós saiamos daqui hoje com o desejo de ver o nosso coração reavivado, nossa fé fortalecida, o nosso testemunho animado. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos.